nosso futuro está escrito nas estrelas. Um futuro ameaçador. Quando a temperatura do Sol aumentar e ele atingir um tamanho imenso, quando colisões titânicas, explosões de estrelas e a força avassaladora do buraco negro ameaçarem a galáxia. Mas ainda existe esperança de vida, à medida que nosso destino se estende para o horizonte misterioso e mais além. Universo Exposto. Na imensidão do espaço sideral, uma galáxia, uma gigantesca espiral de estrelas, avança na escuridão. 200 bilhões de sóis, incontáveis planetas, uma fascinante variedade de mundos. Certamente, esta é uma das mais belas regiões do cosmos. Mas quanto tempo tudo isso irá durar? E como mudará? Felizmente, alguém vigia atentamente as ocorrências de um local tranquilo e privilegiado. Um planeta rochoso chamado Terra. Aqui, astrônomos estão iniciando uma revolução na cosmologia. Usando modernos telescópios e simulações computadorizadas, eles estão reconstruindo a história da galáxia e adiantando-se um passo, prevendo eventos futuros. Hoje, eles estão mapeando o futuro com detalhes admiráveis. O destino do Sol e o destino da nossa galáxia. A Via Láctea. Estamos aprendendo que essa vizinhança estelar, hoje tão familiar a nós, um dia nos será desconhecida. Uma cadeia de cataclismas dará novo formato ao céu noturno. No futuro, sóis iguais ao nosso entrarão em convulsão. Ao mesmo tempo, a nossa Via Láctea percorrerá um caminho sombrio, entrando em rota de colisão com um sistema estelar muito maior, que a transformará radicalmente. Como sobreviverá o nosso pequeno mundo? O que será de nossos vizinhos? Quem poderá ler seu futuro no céu noturno? O que você está vendo? Esta noite, um grupo de jovens astrônomos do Bronx tem um encontro com as estrelas. Estamos observando Saturno. Tá bom. Eles participam de um encontro de astrônomos amadores para rastrear a paisagem do céu O noturno. que você vê? Eu vejo Saturno. Está vendo aquele brilhando perto? Os planetas, Júpiter, Saturno, as constelações de Sagitário, Órion. Uma das estrelas mais brilhantes do céu. Chama-se Sirius. A noite é cheia de perguntas a respeito de onde viemos e para onde vamos. E se você ficar observando... Astronomia é como uma arte. É alguma coisa que você traz na alma. Costumes diferentes, espécies diferentes, planetas diferentes. Aqui todos nós somos exploradores. Será que vai dar pra ver a Via Láctea? Que tal a nebulosa de Câncer? Há muito vemos o céu noturno como uma imagem fixa, eterna, imutável. Hoje aprendemos que as luzes brilhantes nos telescópios são corpos em movimento constante, em rotação, evoluindo em escalas de tempo que só agora começamos a compreender. É difícil as pessoas entenderem a mudança radical dessa imagem e a noção das escalas relevantes para entendermos o futuro do que vemos. Não é mais a mesma e a nossa noção de tempo está mudando. O que entendíamos como futuro do universo a longo prazo mudou tremendamente nos últimos 100, 50, 20 anos.
Nosso universo e o próprio tempo nasceram há 15 bilhões de anos, em um momento de total desintegração. O Big Bang. A essa enorme explosão de luz e calor seguiram-se trevas. Depois, algo extraordinário aconteceu. Meio bilhão de anos depois do Big Bang, o nascimento da primeira estrela. Como demonstra essa simulação por computador, a gravidade atraiu nuvens gigantes de hidrogênio. Superaquecida, fugente, formou um turbilhão interno. No seu interior, um pequeno casulo começou a se formar. E em seu núcleo, uma estrela nascente. Desde que nasceu, o Sol consome-se em uma combustão nuclear, produzindo oxigênio, carbono e ferro. Esses elementos pesados foram atraídos pela gravidade para o seu centro, até que a estrela não suportou mais. Havia apenas um possível resultado. Ela desintegrou-se em uma explosão. Uma supernova. E cada vez que uma estrela morria, inúmeras outras nasciam. O universo entrou em sua primeira grande era, a Era das Estrelas. As estrelas formam hoje o fundamento do nosso universo. As estrelas são os objetos que geram a maior parte da energia que há no universo. Na Via Láctea, existem bilhões de estrelas. São bilhões de estrelas. Isso é extraordinário. Esse número não faz parte do nosso dia a dia. No início, a gravidade formava aglomerados de estrelas e as galáxias começaram a tomar forma. Algumas nos locais mais improváveis. Como um aglomerado aleatório de estrelas torna-se uma galáxia. Como a Via Láctea se formou, com sua variedade rica e saborosa. A natureza começou selecionando a melhor matéria-prima. Puro hidrogênio, gerado pelo Big Bang. Elementos pesados lançados por supernovas. Tudo isso foi misturado pela gravidade. No mundo real, como as simulações por computador mostram, a gravidade concentrou enormes massas de matéria e incontáveis blocos de gases e estrelas começaram a surgir. Na grande cozinha celestial, eles foram fragmentados em diferentes aglomerados, cada um formando o núcleo de uma galáxia. Na escuridão do espaço, esses aglomerados se atraíram, girando ao redor um do outro. Eles colidiram, fundiram-se e gradualmente formaram uma única e imensa galáxia. A nossa Via Láctea, na verdade, é formada por várias e várias subgaláxias que colidiram com o passar dos tempos. A estrutura continua a evoluir em escala cada vez maior. E agora, sabemos que a evolução da nossa galáxia ocorreu em pequenos subblocos que se separaram e vários outros subblocos que interagiram em órbita um do outro. Colidiram, fundiram-se e acabam por formar o que vemos hoje. E esse processo continua. O simples ímpeto dessas colisões colocou a nova galáxia em movimento.
Girando constantemente, ela começou a mudar de forma. O bloco se tornou um disco. Conforme foi girando, a galáxia assumiu o feitio de uma camada de estrelas, proporcionalmente mais fina do que qualquer crosta que se possa criar. Foi assim que a Via Láctea adquiriu sua forma. E assumiu seu lugar entre bilhões de outras galáxias no nosso universo visível. Galáxias são zoológicos. Elas são grandes, são gordas, pequenas, magras, distorcidas, parecidas com um acidente de trem. A própria Via Láctea é extremamente achatada. De um modo nada incomum, mas extremamente achatada. Ela tem uma forma um tanto quanto saliente, que chamamos de saliência. Parece um ovo frito, só que com um formato mais delgado. E quando eu digo espessura, eu falo da distribuição das estrelas no seu interior. É como uma bandeja. Ela gira e tem uma estrutura espiralada. Se fosse possível ver a Via Láctea à distância, ela seria assim. Um vasto conjunto de sóis girando ao redor de seu eixo tão imensa que um feixe de luz levaria 100 mil anos para atravessá-la. E ainda assim, para os astrônomos, ela representa o lar. Uma cidade, com seus bairros e seu centro agitado. Nosso minúsculo sistema solar pode ser encontrado nos arredores. Nós vivemos nos subúrbios da Via Láctea, não no centro, onde a densidade populacional é muito alta. Vivemos a 2/3 da distância até o centro do disco. Existem outras regiões onde estrelas estão nascendo e morrendo. Existe uma grande variedade na nossa galáxia. Onde nós estamos, uma estrela levaria 300 milhões de anos para fazer a órbita da Via Láctea. Mas à medida que você se aproxima do centro, a velocidade aumenta. Conforme se direcionam para o centro da Via Láctea, as estrelas tendem a se aglomerar, os prédios tendem a se aglomerar cada vez mais. Se pensarmos no centro de uma cidade, comparado aos subúrbios, a força dos campos magnéticos aumenta, os ventos produzidos pelas estrelas ficam mais violentos, tudo se torna mais acelerado. Ao entrar na grande saliência central, a galáxia torna-se mais caótica. Estrelas orbitam aleatoriamente, nascendo e morrendo em velocidade inacreditável. Aqui, entre nuvens de gases e radiação, sem dúvida, não há vida. As explosões que ocorrem, as colisões de sistemas que acontecem, a existência da gravidade com sua força titânica destroçam aglomerados estelares. Tente imaginar como seria, algo como um pulsar de luzes. Existe muito mais no centro da galáxia do que cruzamentos movimentados. Em seu âmago profundo, encoberto por um manto de poeira e luz ofuscante, surge um objeto imenso. Não uma estrela, mas um verdadeiro monstro cósmico. Ninguém sabe exatamente como chegou aqui, ou a total dimensão de sua força gravitacional. Mas uma coisa é certa: quando chegar a hora, determinará o destino da galáxia. No topo do vulcão Mauna Kea, no Havaí, um grupo de cientistas está rastreando algo estranho no centro da Via Láctea. O comportamento bizarro de um grupo de enormes estrelas aglomeradas. É uma bela imagem. Essas estrelas estão se tornando extremamente velozes. Vamos observar como essas estrelas se comportam. Essas estrelas estão se movendo a 5 milhões de quilômetros por hora. Na verdade, é uma velocidade muito acima da nossa compreensão. Só uma coisa pode ser responsável por essa movimentação anormal:
a força brutal da gravidade é a força criadora do nosso sistema solar. E que também forjou reinos obscuros e misteriosos, além de nossa imaginação. Na Terra, a gravidade é uma força familiar, aquela que nos mantém presos ao solo. Ninguém a conhece tão bem quanto Joey Kittinger. Desde 1949, esse homem de lenço vermelho abriu para si uma reentrância no céu, desafiando a gravidade e quebrando vários recordes de voo. Antes dos astronautas irem para o espaço, Kittinger fazia parte de uma equipe da Força Aérea que estudava os efeitos da altitude no corpo humano. Aos 32 anos de idade, ele foi escolhido para uma missão muito perigosa. A gente tenta imaginar tudo o que pode acontecer. A gente treina para todas as emergências, mas há sempre um elemento desconhecido. Se a pressão do traje cair, você morre, rapidinho. Se o sistema de estabilização não funcionar, há uma boa chance de você morrer também. Naquele dia 6 de agosto de 1960, a missão de Kittinger foi subir, penetrando na estratosfera. 3 horas após a decolagem, seu balão finalmente chegou à marca de 30.500 metros. Kittinger tornou-se o primeiro ser humano a observar a Terra dessa altitude. Eu tinha 46 coisas diferentes a fazer para o salto. A última coisa era ficar de pé, rezar, apertar o botão que acionava a última câmera e pular. E então, ele se projetou no vazio. A queda livre de Kittinger foi de 32 quilômetros, 4 horas e meia de pura adrenalina. Foi o pulo de paraquedas mais alto da história. Atraído pela gravidade, ele se tornou o primeiro homem a projetar-se além da velocidade do som, sem um veículo. Gravidade é a atração de 2 corpos no espaço. Nesse caso, Joe, com 86 quilos, e a Terra, com cerca de 6,5 sextilhões de toneladas. Comparada a outras, a descida de Joey foi suave. Já no espaço, a gravidade pode ser extraordinária. Albert Einstein uma vez imaginou uma categoria de objetos com uma gravidade tão imensa que nada, nem mesmo a luz, escaparia a seu domínio. Einstein os denominou de estrelas sombrias, mas enfatizou que a natureza jamais seria tão estranha quanto a sua teoria. Mas suas suposições assustadoras provaram estar certas. Há um tipo de estrela que se torna tão pesada que implode e logo em seguida explode. Uma massa de vários sóis é absorvida, formando um ponto minúsculo, um terrível remoinho mortal, o buraco negro. O buraco negro é a gravidade com más consequências. Se você cair em um buraco negro, a gravidade é tão intensa e mutante, aumentando tão rapidamente, que em um mergulho vertical o seu pé será puxado em direção ao buraco negro com mais velocidade que sua cabeça.
Seu corpo acabará por partir-se em 2 pedaços. As forças gigantescas o esticarão. Você será partido em 2 pedaços e estes se dividirão em outros 2 pedaços. Você continuará se dividindo até a singularidade, que é o centro do buraco negro, e acabará se transformando em um feixe de átomos flutuando no espaço, descendo até o fundo do abismo. Há um afunilamento à medida em que a estrutura do espaço se estreita. Às vezes, isso é chamado de espaguetificação. É como se você pegasse um tubo de pasta de dente e o apertasse. É isso que aconteceria com os átomos do corpo. Eu penso nisso sempre. Não há apenas 1 ou 2 buracos negros no espaço. Apenas na Via Láctea pode haver milhões. Muitos deles estão na densa estufa do centro da galáxia. Nesta imagem do telescópio Chandra, cada ponto de luz é uma estrela implodida, que aumenta de brilho à medida que consome a estrela vizinha. Mas aqui existe um outro objeto muito mais potente. Não apenas um buraco negro, um monstruoso, super imenso buraco negro. Os cientistas tentam descobrir mais a respeito. Há mais de uma década, uma equipe liderada por Eric Becklin da Universidade da Califórnia se dedica a esse estudo do âmago central da galáxia. Acredito que não saibamos quase nada. Eu nunca teria previsto haver um buraco negro no centro da galáxia, que as estrelas estão se movendo a 1% da velocidade da luz. Eu nunca teria imaginado que esse seria o caso. Não é fácil encontrar esse monstro e muito menos estudá-lo. Os astrônomos só conseguem vê-lo de relance, rastreando as estrelas mais próximas. Essas estrelas estão circulando o buraco negro super imenso, girando ao seu redor a uma velocidade altíssima. A aceleração indica onde o buraco negro está. Cada estrela diz: o buraco negro está aqui. E a estrela seguinte indica: o buraco negro está ali. Achando a interseção, você localiza precisamente onde o buraco negro está. A ferramenta básica da caçada é o telescópio Keck, o maior do mundo. Sua potência para ampliar os sinais de luz dos pontos mais distantes do universo é inigualável. Usando o telescópio Keck, os pesquisadores estão observando um pequeno ponto, uma região não muito maior que o nosso sistema solar, repleta de estrelas. Para nós, são apenas indicadores de onde se encontra o centro. E o que nos interessa é observar o movimento dessas estrelas ao redor do objeto maciço ou buraco negro, que nós sabemos estar bem aqui no centro da galáxia. De acordo com os dados, esse buraco negro tem 3 milhões de vezes o peso do Sol, comprimido a um tamanho menor que um grão de poeira. Está entre os maiores e mais poderosos objetos do universo. Com o superimenso buraco negro no centro da Via Láctea e na maioria das galáxias que observamos, você pode imaginá-lo como um dragão faminto, parado ali com a boca aberta. Bom, ele não faz movimentos para pegá-lo, mas se nos aproximarmos demais, ele nos agarra e nos devora, nos despedaça. Não haverá a menor esperança de sobrevivência se nos aproximarmos demais dele. Os astrônomos estão caçando esse dragão, buscando pistas de seu passado turbulento. Ele pode ter começado como um pequeno buraco negro que foi engolindo seus vizinhos, atingindo um tamanho enorme. Ou pode ter se formado antes disso, como uma gigantesca nuvem de gases que se acumularam para formar a Via Láctea. Talvez nunca saibamos. No fundo da saliência, a ação brutal da gravidade apagou todos os vestígios do passado. Aqui está o buraco negro gigante. Ele está localizado no centro da Via Láctea, em meio a nuvens de poeira e gases resultantes da formação de estrelas.
densos aglomerados estelares e grandes rios de gases fluindo direto para a sua boca. Por mais imenso que seja, o buraco negro continuará a crescer, com sua constante dieta de estrelas e gases. Ele acabará por se tornar tão grande que transformará toda a galáxia. Hoje, a nossa Via Láctea tem 10 bilhões de anos de idade. Está madura, formada, e se situa entre as grandes eras de nascimento e morte das estrelas. Mas como isso influirá no futuro à medida que continuar sua jornada através do tempo e espaço? Na Universidade de Michigan, o professor de física Fred Adams está fazendo a ciência do futuro, seguindo as leis da física até o fim da linha. Compreendendo os sistemas da astrofísica como planetas, estrelas, galáxias e o universo como compreendemos hoje, podemos nos projetar no futuro e ver o que acontecerá. É como ter um novo carro esporte. Mal pode esperar a hora de sentar ao volante, colocá-lo na estrada e ver a velocidade que pode atingir. O futuro está aqui, bem ao seu alcance. Essa ciência do futuro está sendo lançada com uma série de novíssimas ferramentas à amostra na Convenção Internacional de Supercomputação em Denver. Supercomputadores, inventos de última geração em ótica e software. Essas ferramentas prometem revelações sem precedentes do destino da Via Láctea. Elas já estão ajudando os cientistas nas respostas a perguntas básicas. O que a Era das Estrelas nos reserva? E o que vem depois? Para pesquisadores como Paul Woodward, o primeiro marco será o destino de estrelas como o Sol. Você pode imaginar a evolução do Sol como uma luta contra a gravidade. A gravidade é o que mantém o Sol. Ela está constantemente introduzindo material do Sol no seu interior, mas o Sol não se expande porque está queimando hidrogênio no seu centro, no seu núcleo. Essa energia gera a pressão que segura o Sol contra a gravidade. Mas quando esse hidrogênio acabar, o Sol se destruirá parcialmente e seu núcleo começará a aquecer-se mais, atingindo temperaturas de 100 milhões de graus. Isso significa o começo do fim. A Terra começaria a esquentar cada vez mais. Os oceanos lentamente chegariam à ebulição e começariam a evaporar. Para seres humanos e outras criaturas ainda vivas no planeta Terra, as coisas começariam a ficar intoleráveis. A única pergunta é, quando? Dizem que se você colocar uma rã na água e gradualmente elevar a temperatura da água, a rã não pulará e acaba cozinhando. Quem sabe, talvez o mesmo aconteça conosco. A temperatura do Sol subirá gradualmente e nós não saberemos o momento exato de sair. Basicamente, abandonando o planeta. Então, seremos cozinhados. Pode acontecer. Se a temperatura subisse para apenas 60 graus, isso faria com que toda a água se evaporasse, transformando a Terra em um deserto. Logicamente, teremos de descobrir um meio de nos salvar. E ao nosso planeta, talvez não tenhamos escolha, a não ser usar o plano de Fred Adams. O óbvio seria simplesmente construir estações espaciais e ir para o espaço. Porque já estamos construindo essas estações e daqui a bilhões de anos elas se tornarão tecnologicamente viáveis. A outra possibilidade interessante seria tentar controlar o sistema solar e modificar a posição dos planetas. Em princípio, pode-se fazer isso, redirecionando asteroides ou outros grandes corpos nas devidas órbitas para que, gravitacionalmente, dispersem os planetas e mudem seu posicionamento no processo. Na verdade, Adams já calculou as trajetórias necessárias para afastar a Terra do Sol.
asteroide. Colocado em posição, exerceria força gravitacional suficiente para gradualmente levar o nosso planeta a uma área segura. A necessidade de medidas tão extraordinárias pode surgir antes do que imaginamos. Alguns especulam que a Terra até já teria completado 90% da sua expectativa de vida habitável. Mas há uma fase ainda mais perigosa à frente. No futuro, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol começará a se modificar. Seu núcleo encolherá, enquanto a superfície crescerá cada vez mais, atingindo um tamanho enorme, tornando-se um gigante vermelho. Nós teríamos um nascer do Sol muito interessante. O Sol ocuparia metade do céu. O Sol surgiria no meio do céu e ocuparia a maior parte do espaço visível do céu diurno. O gigante vermelho brilhará 10.000 vezes mais do que hoje. O que acontecerá com a Terra? O Sol continuará a crescer cada vez mais. Ele se tornará tão grande que consumirá toda a órbita de Mercúrio, a órbita inteira de Vênus e a órbita inteira da Terra. Seremos como uma brasa orbitando a superfície externa do Sol. Isso não é seguro, porque estaremos navegando por material solar que consumirá a nossa energia orbital e seremos absorvidos por seu centro até que nossas vidas se evaporem como fumaça. A gigantesca fase vermelha do Sol exterminará nossa vizinhança planetária. Porém, surgirá um evento ainda maior. Um evento que mudará radicalmente toda a Via Láctea. Sóis se extinguindo. Planetas em ebulição. Mesmo enquanto as estrelas que formam a Via Láctea começam a morrer, um cataclisma ainda maior surgirá no horizonte. Outra galáxia está vindo em nossa direção. Em Ponto Apache, Novo México, cientistas estão encontrando pistas do que acontecerá. Nos últimos anos, eles vêm colaborando com um ambicioso projeto a longo prazo para mapear o universo. Chama-se Observação Celeste Digital Sloan e está rastreando a posição de bilhões de galáxias proporcionais à nossa. Como a gravidade fez delas grandes aglomerados? Como as uniu? Como as separou? Toda noite, os pesquisadores obtêm informações detalhadas a respeito de milhares de diferentes galáxias. Eles começam com uma série de discos. Cada orifício representa uma galáxia em uma determinada região do céu. Os discos são colocados em um tambor metálico. Cabos de fibra ótica são conectados aos orifícios e o instrumento inteiro é inserido no telescópio. Da luz de cada galáxia, a equipe calcula sua posição no espaço. Um milhão de galáxias já foram catalogadas. E um mapa do cosmos está começando a surgir. Nosso cantinho do universo é assim. A gravidade criou uma grande teia de galáxias como a nossa. Entre elas estão enormes regiões vazias, os mais profundos vácuos do espaço. Mas a gravidade, aos poucos, está comprimindo a rede, aglomerando as galáxias. Quanto mais nos aproximamos da Terra, mais territórios são estudados. Esses mapas mostram que nossa galáxia está sendo atraída lenta e inexoravelmente em direção a esse grupo do sistema estelar.
o superaglomerado de Virgem. Mas nossa viagem não será tranquila, pois estamos viajando com um pequeno grupo de outras galáxias, conhecido como Grupo Local. E uma delas está vindo em nossa direção. Já vimos outras galáxias colidirem. Já as observamos em plena colisão e é algo espetacular. Braços em espiral são arremessados, estrelas se despedaçam. Parece até um acidente de trem. Um acidente de trem cósmico. Se eu pudesse viver o tempo que quisesse, eu gostaria de viver muito tempo, talvez 5, 7 bilhões de anos à frente, para ver a colisão futura da Via Láctea, uma gigantesca constelação com centenas de bilhões de estrelas, com a galáxia de Andrômeda, outra gigantesca constelação com centenas de bilhões de estrelas. Isso será espetacular. Eu gostaria de estar aqui quando isso acontecer para ver como seria. Andrômeda é nossa galáxia irmã, nossa vizinha mais próxima, e está se movimentando em nossa direção a 480 mil quilômetros por hora. Quando a colisão for inevitável, Andrômeda começará a se destacar no céu noturno. Se a Terra sobreviver até lá, será a visão do sonho de todo observador de estrelas. Ironicamente, as duas galáxias passarão através uma da outra como fantasmas mal se tocando. Mas a gravidade fragmentará e distorcerá ambas na passagem. Vista da Terra, Andrômeda corta o céu noturno enquanto a Via Láctea se contorce. Inicialmente, nós veremos estrelas que ficarão cada vez mais brilhantes, e então a galáxia inteira preencherá o céu, competindo e rivalizando-se em brilho com a nossa Via Láctea. As gerações futuras veriam duas concentrações de luz no céu noturno, em antecipação à maior colisão que essa parte do universo já viu. A gravidade atrairá os dois discos e eles começarão a orbitar um ao redor do outro, presos em uma espiral mortal. Suas zonas externas serão arrancadas dos respectivos centros. Nosso sistema solar pode ter esse destino: ser arremessado no vazio do espaço. Se a Terra permanecer dentro da galáxia, a carnificina será escrita no céu noturno, já que a Via Láctea será aniquilada. Os núcleos das galáxias circularão um ao redor do outro e, finalmente, se fundirão. No interior da nova galáxia, a velha cidade não será mais a mesma. A paisagem que antes conhecíamos será destroçada, virada ao avesso. As ruas seguindo diferentes direções, todas as paisagens mudadas. A nova galáxia, metade Andrômeda, metade Via Láctea, não será mais um disco, e sim uma bola. E no seu núcleo, dois colossais buracos negros orbitarão um ao redor do outro em uma densa espiral, até finalmente se fundirem. Enquanto nossa nova galáxia se direciona para o superaglomerado de Virgem, ocorrem colisões ainda mais colossais. Colisões que darão nova forma a tudo o que conhecemos a respeito de nossa galáxia e a lançarão em uma nova jornada. A história da Via Láctea, do Big Bang, até a colisão com Andrômeda, foi escrita em 25 bilhões de anos. Mas isso é apenas um ponto na escala do tempo do universo.
Escala de tempo que se estende até o limite da eternidade. Nossa galáxia está conhecendo a sua hora. O começo do fim será visto no destino de inúmeros sóis como o nosso. Ainda assim, permanece alguma esperança. Alguns especulam que civilizações avançadas podem se estabelecer em estrelas agonizantes. Até mesmo essas civilizações estão fadadas a morrer um dia. Mas enquanto essa anã branca esfria, outras reações podem estar ocorrendo. Com o passar de longas escalas de tempo, a atmosfera de carbono-silício da estrela pode dar origem a novas formas de vida, baseadas não em carne e osso, mas em impulsos elétricos. Com o devido tempo, até mesmo criaturas como essas podem desenvolver alguma forma de inteligência. Essa é a última esperança de vida em uma galáxia fadada ao esquecimento. Chegará o dia em que as estrelas da galáxia não mais se reabastecerão com novas estrelas porque o combustível terá acabado. Nascerá a última estrela e então as estrelas começarão a se consumir. É como se alguém desligasse os interruptores um a um. Se você observar a Via Láctea à distância, sua intensidade de luz lentamente começará a diminuir, à medida que as estrelas agonizantes não forem substituídas. E, por fim, a galáxia desaparecerá. A Era das Estrelas chegará ao fim. Os restos dessa antes majestosa galáxia serão jogados no vazio ou arremessados ao centro, onde serão devorados por enxames de buracos negros. Eventualmente, até os buracos negros consumirão uns aos outros. Nunca veremos isso, mas será possível detectar ondulações no campo gravitacional. Os cientistas estão mapeando o complexo padrão produzido quando dois buracos negros se aproximam, orbitam e, por fim, colidem. E o super imenso buraco negro no núcleo da Via Láctea. O dragão estará lá no final, consumindo os restos da galáxia. No entanto, nem mesmo ele é eterno. Nós sabemos, através do brilhante esforço de Stephen Hawking, que os buracos negros se evaporam. É um fenômeno que exige a mecânica quântica para ser predito e compreendido. Imagine que aqui está o buraco negro que devora tudo a seu alcance, mas que lentamente libera um átomo por vez. Os superimensos buracos negros nos centros das galáxias finalmente desaparecerão, sumirão para sempre. Esse é um outro tipo de fim. Isso será daqui a zilhões de anos. 10 elevado à centésima potência, um seguido de 100 zeros. Isso é muito tempo. Enquanto o gigante buraco negro entra em agonia final, começará a irradiar uma luz visível. Sua intensa gravidade distorcerá toda a luz ao seu redor, talvez de outros buracos negros agonizantes no aglomerado de Virgem. A temperatura aumentará cada vez mais, até que finalmente o buraco negro e a própria galáxia chegam ao fim. Meu Deus! O que é que você está vendo? Eu estou vendo crateras grandes e crateras Minha mãe pequenas. falou que eu ia ver um monte de planetas e estrelas. Naquela direção, bem ali. Olhe com o E binóculo. o que vem depois do momento final? Daqui a uma infinidade de anos. É aí que as leis da física terminam e entra a imaginação. Ah, eu tô vendo. Está vendo? Está vendo? É difícil de enxergar. Lá em cima no céu noturno, a galáxia gira incansavelmente em direção ao seu destino.
Uau! As crianças do Bronx estão diante de um prazo mais imediato, a hora de dormir. A primeira vez que eu vi a Via Láctea, eu olhei para cima e foi como se o universo tivesse inundado o meu corpo. Por acaso eu estava com um binóculo e eu olhei para a Via Láctea. Não foi apenas uma nuvem. Se você percorrer a Via Láctea, você observa estrelas que possuem um brilho que cruza o céu. E isso pode modificar a sua vida para sempre. Nosso próprio futuro na história do universo pode ser muito curto. E no futuro distante, o que aconteceu aqui pode ser irrelevante. E podemos achar isso deprimente, mas para mim é um acaso notável. E ao invés de ficarmos deprimidos, vamos aproveitar o nosso breve momento ao sol. Olha aqui dentro. Tá vendo um pontinho vermelho? Aham. Legal. Amanhã, esses astrônomos despertarão novamente, prontos para procurar outros sóis, outras galáxias e novos mundos que ainda estão para nascer. Versão brasileira Herbert Richards.